Vamos analisar a questão 11 da prova de 2017 de Ciências da Computação. Esse mesmo conceito, que é sobre programação orientada a objetos, pode se estender aos cursos também de Sistemas de Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão da Tecnologia da Informação e Engenharia da Computação. Nessa questão, ela trata sobre encapsulamento. Então é importante sobre encapsulamento entender que tem 3 níveis de visibilidade de elementos quando a gente trata de encapsulamento. Então, por exemplo, nós podemos ter classes, métodos e variáveis dos tipos privado, que é o private, protected, que é o protegido, ou public, que é o público. Então, obviamente, quando a gente trata do tipo público, significa que qualquer classe, método ou variável pode ser acessada por qualquer outra classe que esteja nesse projeto. Então, o acesso aos membros fica público, fica liberado para acessar entre classes, por exemplo, entre classes diferentes, entre métodos diferentes, a gente consegue ter o acesso. O private, ou privado, significa que a gente está bloqueando o acesso. Então, por exemplo, um método privado só pode ser acessado pela própria classe que contém esse método. Classes externas, classes que qualquer outra classe não consegue acessar um método privado, a não ser que esse método esteja dentro dessa classe. Variáveis privadas, a mesma coisa. Somente a classe ou os métodos conseguem acessar variáveis privadas, contanto que essas variáveis estejam dentro dessa classe. Então eu crio uma classe, uma variável privada dentro, significa que a classe e os métodos conseguem acessar, mas nenhuma classe externa consegue acessar essas variáveis. Já o tipo protected, ele meio que deixa um acesso, só que um pouco restrito, não mais restrito do que o private. O private impede o acesso de qualquer membro externo. No protected, se a gente tiver uma classe protected e ela tiver uma classe filha, essa classe filha consegue acessar essa classe protected. Classes que estejam no mesmo pacote ali do projeto também conseguem acessar qualquer classe protected. Se forem de pacotes diferentes ou então não contém herança, então essas classes externas não conseguem acessar uma classe protected. E obviamente a mesma coisa se estende para seus métodos e variáveis. Então, normalmente o protected ele é utilizado em herança. Quando a gente tentar acesso externo, somente se estiver no mesmo pacote você consegue acessar uma classe protected. Ou então, se é uma classe filha, acessando uma classe protected que é classe pai. Então aí a gente consegue. Lembrando que variáveis private, elas não permitem o acesso. Se você quer acesso a uma variável private, você vai ter que criar um método público, seja get, set, mas aí entra em outros conceitos. Via de regra, private, ninguém consegue acessar elementos private a não ser que eles estejam dentro da mesma classe. Então uma classe consegue acessar qualquer elemento private dentro dela. Quando for public, todos têm acesso, e protected, só quem consegue acessar por herança. Então uma classe pai protected, o filho consegue acessar, ou então se estiver no mesmo pacote, caso contrário, não acessa.